A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 18 ao 22, que vai nos dizer assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós sabemos, irmãos, que o preço do discipulado não é fácil. O preço de sermos um escolhido, uma escolhida dos céus não é fácil, irmãos. Você vai observar que muitas vezes nós vamos ter que negar a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, para vivermos os propósitos de Deus, para vivermos os desígnios, aquilo que o Senhor tem ordenado para a nossa vida. Eu sei que as palavras de Jesus aqui, elas soam como muito duras, mas não é, irmãos, é uma realidade. Todos aqueles que querem servir ao Senhor precisam negar a sua própria vontade. É como a palavra do Senhor nos deixa bem claro: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora, eu vivo pela fé do Filho de Deus. E viver pela fé não é fácil. Não é fácil você ter que se afastar de algumas pessoas porque Deus não quer que você esteja com elas. Não é fácil você dizer não quando você quer dizer sim. Não é fácil você ter uma vontade e não poder fazer aquilo que você quer porque Deus não quer que você faça aquilo. Você tem que entender que ser um chamado, um escolhido, um discípulo, uma discípula do Senhor não vai ser fácil. Mas o Senhor diz para você: se você quiser me seguir, eu tenho o melhor para você. Vai ter momentos que Deus ele vai querer nos afastar de algumas pessoas que momentaneamente falando a gente não vai entender. Mas se eu quero ser uma discípula do Senhor, se eu quero ser alguém que agrada ao coração de Deus, que segue a Ele em espírito e em verdade, eu preciso entender que a vontade dele é melhor para a minha vida. E aqueles a quem ele não quer na minha história é porque ele sabe que pode me causar algum dano, algum mal. A porta que o Senhor fecha na minha vida, talvez era uma porta que eu queria muito, é um exemplo para você entender. Mas se o Senhor fechou, eu tenho que entender que a vontade dele é melhor para a minha história. Irmãos, quando nós somos escolhas de Deus, Deus ele vai designar o melhor para a nossa vida. Então aqui você vai observar que Jesus ele coloca à prova quem quer seguir a ele, porque ele sabe o que é melhor. E ele diz: para viver o meu projeto e o meu propósito, você precisa fazer a minha vontade e não a sua. Eu sei que nós vamos ser tentados muitas vezes a fazer a nossa própria vontade. Você vai olhar que quando o homem e quando a mulher é escolhida por Deus, não dá para fazer sua própria vontade. Porque se fizer a própria vontade, vai dar problema. Você vai ver a diferença, o contraste no chamado de Davi e Saul. Ambos foram escolhidos para serem o rei de Israel. Mas Saul, ele escolheu fazer sua própria vontade. Saul era do tipo de pessoa que ele fazia o que ele queria, o que dava na mente dele, o que ele achava certo, ele fazia. Independente se Deus reprovasse ou aprovasse. Saul não estava nem aí para a aprovação de Deus. Então Saul não servia para ser um rei, para ser um escolhido, para ser um discípulo. Você vai observar que a história de Saul, irmãos, foi somente declínio. Já a história de Davi foi uma história abençoada. Por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, que procurava agradar a Deus acima de todas as coisas, sabendo o que Deus me designa é melhor. E eu preciso entender, que eu sou subordinado dele. Davi entendia isso. O que nos falta muitas vezes, irmãos, é entendermos que somos subordinados de Deus. Ele manda e nós obedecemos. Eu sei que o ser humano tem um problema com a obediência, porque o ser humano não quer obedecer.
O ser humano quer fazer aquilo que dá vontade de fazer. É normal, é da nossa carne, viu, irmãos? Nós temos uma carne que ela tem um declínio para o pecado. Então é normal a sua carne querer fazer uma coisa e seu espírito querer fazer outra. É normal Deus dizer não para você e sua carne gritar pelo sim. É normal, você é ser humano. Nós estamos em um corpo corruptível, então nós precisamos entender o quê? Eu não posso agir pela minha própria vontade, mas eu tenho que agir segundo a ordem do Senhor. Às vezes, as ordens do Senhor vão ser duras, humanamente falando, sim. Às vezes, seguir a Deus vai ser difícil, não vai ser fácil. Na maioria das vezes, na verdade, né, irmãos? Porque seguir a Deus não é fácil. Não é somente rosas. Mas aqueles que querem seguir verdadeiramente ao Senhor precisam entender isso aqui. Que o que Deus designa pode ser doloroso momentaneamente falando. Pode parecer duras palavras de Jesus, mas não é. Ele está sendo realista, ele está dizendo para você, olha, a sua vontade nem sempre vai estar junto com a minha. Vai ter momentos que a minha vai ser completamente diferente da sua e você vai ter que obedecer a minha se você quer ser bem-sucedido. Se você quer ser abençoado. Tem muita gente, irmãos, que quer ser abençoada, quer ser bem-sucedido, mas não querem fazer a vontade de Deus. Querem fazer sua própria vontade. A partir do momento que eu quero fazer minha própria vontade, eu tenho que entender que eu não estou agradando aos céus. Se eu não estou agradando aos céus, eu não estou preparada para ser discípula. Você não está preparado para ser discípulo, para seguir ao Senhor por onde quer que Ele andar. Irmã, e se eu não conseguir, você pede ajuda ao Espírito Santo, que você não pode fazer é desistir. Dizendo, esse negócio de ser crente é muito difícil. Porque tem gente que diz isso, né? Ser crente é muito difícil, não pode nada, é tudo não. Mas você tem que pedir a Deus, Senhor, me ajude. Porque Ele vai te ajudar. E saiba que a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. As portas que Deus fecha para a sua vida é melhor. Se Deus está fechando, é porque é o melhor para a sua história. Ai, irmã, mas é porque a porta que eu queria. Pois é o melhor. Se Ele que fechou, Ele sabe o que está fazendo. A melhor coisa a se fazer é fechar a porta nesse momento, então Ele vai fechar, mesmo que você não entenda. A melhor coisa a se fazer é dizer não para você, Ele vai dizer não, mesmo que você não entenda. A melhor coisa a se fazer é afastar você de alguém que você não queria se afastar, é a melhor coisa, mesmo que você não entenda. Declare comigo, a vontade do meu Deus é boa, perfeita e agradável, eu tenho que entender isso. A vontade do meu Deus é boa, perfeita e agradável, e eu tenho que entender isso. Não é a minha vontade que é boa, perfeita e agradável, entende, irmãos? Não é sua vontade que é boa, perfeita e agradável, é a vontade dele para nossa história. É o que ele designa para mim e para sua vida. Porque os propósitos e os desígnios de Deus são melhores do que os nossos. Declare comigo, cada desígnio de Deus é melhor do que o meu. Cada desígnio de Deus é melhor do que o meu. Quando o escriba ali falou para o Senhor que ele seguiria Jesus para onde Jesus fosse, Jesus disse a ele, as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus deixou bem claro para ele aqui que não ia ser fácil. Você está pensando o quê? Que vai ser fácil você me seguir, você deixar tudo como você está dizendo? Não vai ser fácil. E hoje o Senhor fala conosco de maneira muito clara, não é fácil, mas é prazeroso. Não é fácil, mas vale a pena. Seguir a Jesus não é fácil. Eu não estou dizendo para você que é fácil, porque não é. O próprio Jesus disse isso aqui. Aqueles que buscam seguir a Jesus são provados. Aqueles que buscam seguir a Jesus vão ouvir o não dele. Irmãos, vão ter que estar preparados para o não. Vão ter que estar preparados para aquilo que não entende. Mas é prazeroso, irmãos, nós obedecermos a esse Deus e seguirmos a Ele independente do resultado. Declare comigo, eu vou seguir ao meu Deus independente do resultado. Eu vou seguir ao meu Deus independente do resultado. Pessoas que ficam muito aguardando o resultado, sabe, irmãos? Pessoas que ficam muito querendo, sabe? Eu só vou se eu tiver um resultado. Eu só vou se Deus fizer milagre. Eu só vou se Deus der vitória. A resposta não serve para ser discípulo. Não serve para seguir ao Senhor como Ele direcionou. Tem homens e mulheres que estão me ouvindo neste exato momento que Deus está dizendo para você. Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparada para me seguir. Para fazer aquilo que eu direcionei para a sua vida. A dizer não, mesmo quando você quer dizer sim. A entender que as portas que eu fecho é melhor para a sua história. Aí você está preparado e preparada. Quando você olha para a história, como eu falei, de Davi e Saul, você observa que vale a pena a gente ser obediente como Davi.
Que vale a pena nós não andarmos segundo a nossa própria carne. Quando você olha para a história de Saul, você vê o quê? Destruição. Quando você olha para a história de Saul, você vê o quê? Insubordinação, rebeldia. Saul era desobediente. E olha o resultado da história dele. Mas quando você olha para a história de Davi, mesmo ele tendo falhado, mesmo ele tendo pecado, você observa de maneira muito clara, meu irmão e minha irmã, que a história de Davi foi diferente. Você observa de maneira muito clara que Deus, ele abençoou a Davi de maneira extraordinária, porque Davi entendia: eu sou servo e ele é Senhor. O que ele direciona para mim é o melhor. Servir a ele não é fácil, mas é o melhor a se fazer. Davi teve ali um reinado abençoado e próspero. Por quê? Porque Davi escolheu viver o propósito de Deus para a vida dele. Davi escolheu se subordinar ao propósito de Deus, ao desígnio de Deus para a vida dele. Quando eu escolho, irmãos, me subordinar, quando eu escolho fazer a minha parte, me entregando verdadeiramente ao Senhor, a minha história pode ter até lutas, mas os resultados, as vitórias que Deus vai trazer serão prazerosas. Então que possamos entender que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é a melhor. Versículo 21. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Primeiramente, irmãos, ele queria estar ali até o pai dele morrer, para depois ele cumprir o ministério dele. Depois que o pai dele já tivesse sepultado, aí ele seguiria a Jesus estrada fora. Só que Jesus deixou bem claro que primeiramente quem tinha que estar era Jesus. Eu sei que é difícil, mas é uma realidade. Jesus precisa estar primeiro que família, primeiro do que ministério, primeiro do que saúde, primeiro do que tudo. Jesus precisa estar em primeiro lugar. Depois vem família, depois vem saúde, depois vem ministério, e assim vai. Mas em primeiro lugar quem tem que estar é o Senhor. E tem muita gente que não está preparado para essa conversa, irmãos. Tem muita gente que não consegue dizer não para parente, dizer não para familiar, quando Jesus manda. Então não está preparado para o chamado, para o ministério. Que você possa entender que o melhor a se fazer é dizer não para todos aqueles que Deus quer que você diga não. Para que você possa viver os propósitos de Deus, porque não vai ser fácil. Declare comigo: não é fácil, mas eu tenho que entender que os propósitos de Deus são melhor para minha vida. Não é fácil, mas eu tenho que entender que os propósitos de Deus são o melhor para minha vida. Você vai observar na história dos discípulos que foram ali vocacionados pelo Senhor. Eles precisaram deixar tudo e seguir ao Senhor. Exemplo de Pedro. Pedro, Tiago e João deixaram tudo para seguir ao Senhor, e a Bíblia especifica isso. Mateus também deixou tudo para seguir ao Senhor. Tem momentos, irmãos, que não dá para a gente ficar cocheando em dois pensamentos. Ou a gente vai seguir ao Senhor como Ele quer, viver os propósitos dele, ou então não dá para ficar em cima do muro. Se for para ficar em cima do muro, nós vamos perder muita coisa. Tem homens e mulheres que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo: sai de cima do muro. Não dá para você se entregar pela metade. Ou você é ou você não é. Ou você faz ou você não faz. Ou você é discípulo do Senhor ou você não é. O Senhor não força ninguém, Ele convida. Mas nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar preparados para entendermos que não vai ser fácil. Porque podemos, irmãos, pregar sobre as rosas, mas não podemos esquecer dos espinhos que há na caminhada. Não podemos esquecer de falar que vai ter momentos que você não vai entender nada, que vai ter momentos em que a sua carne vai gritar por algo e o Senhor vai te direcionar a outra coisa. Vai ter momentos que o seu desejo vai ser tomar um caminho e Deus vai mandar você tomar outro. Vai ter momentos que você não vai querer pedir perdão e Deus vai mandar você pedir. Então, irmãos, não vai ser fácil, porque não é fácil. Talvez você está vivendo essa fase. Irmão, não tem sido fácil para mim. E eu não estava entendendo por que tantos nãos para mim. E Deus está dizendo: é porque você é um escolhido, você é uma escolhida. E todo discípulo, toda discípula, todos aqueles a quem o Senhor escolhe para um propósito, Ele coloca a prova. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Tá aqui, epígrafe do texto. Jesus nos coloca à prova. E nós precisamos ser aprovados, não vivendo a nossa própria vontade, não vivendo aquilo que nós achamos que é certo, porque quantas vezes, irmãos, nós pensamos que algumas coisas são certas. Quantas vezes você já pensou assim, né? Isso aqui é o melhor pra minha vida, não, esse relacionamento é o melhor, não, esta empresa é a melhor, não, isso aqui é o melhor pra minha história. Mas hoje, com a mente que você tem, você diz: meu Deus, se eu tivesse pedido direção a Deus, se eu tivesse ouvido conselhos, aquilo que eu achei que era bom não era, e o resultado foi ruim.
Porque muitas vezes nós pensamos que sabemos o que é melhor para a nossa história, mas nós não sabemos. A prova viva está, irmãos, com situações da nossa história que não deram certo, que a gente achou que ia dar. Todo mundo aqui tem algo que você disse que ia dar certo, que você sabia dentro de você com certeza que ia dar certo, mas hoje você vê o fiasco. Hoje você vê a ruína e você diz, meu Deus do céu, se eu tivesse naquele tempo consultado ao Senhor, se eu tivesse parado para ouvir os conselhos de fulano, de ciclano, eu não tinha feito isso, que eu achei que era certo. Porque nós somos humanos, irmãos, e nós somos tendenciosos ao quê? A errar. A acharmos que algo é certo, que algo é bom e não sei, mas Deus nunca erra. Se Deus disser que algo é bom para você, é bom. Você pode ir, pode até parecer que não é bom, mas tenha certeza que é. Mas se Deus disser que não é, pode até parecer ser bom, mas se Deus está dizendo que não é, porque não é. Ele sabe de todas as coisas. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que sabe de todas as coisas. E Ele sabe o que é melhor para minha vida. Eu sirvo a um Deus que sabe de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para minha vida. Então Ele põe à prova quem quer seguir a Ele. Não vai ser fácil. Mas continue. Peça ao Senhor, Senhor, me ajude, porque eu quero ser um discípulo aprovado. Eu quero ser uma discípula aprovada. Eu não quero ser alguém que faz a sua própria vontade e tem um final de derrota, um final de destruição como Saul, não. Mas eu quero ser uma escolha tua como Davi, que deixou tudo e te seguiu e fez tua vontade. Mesmo falhando, mesmo errando, mas foi um homem segundo o teu coração. Que possamos ser pessoas segundo o coração de Deus, que você possa ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. E que você possa entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Até os nãos, até as portas que Ele fecha na sua vida. É porque Ele sabe o que é melhor para a sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por nos mostrar que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo que momentaneamente falando não seja aquilo que nós queremos seguir, aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós queríamos para a nossa vida. Porque aqui nós observamos, Pai, que o Senhor põe à prova aqueles que querem te seguir. Não é fácil deixar tudo e seguir os teus caminhos, sem sabermos qual será o resultado, confiando, Pai, no escuro, porque muitas vezes, Pai, o Senhor vai requerer passos de nós, meu Pai, que nós vamos ter que confiar no escuro, sem ver o que está diante de nós, mas pela fé agindo, para que o Senhor venha, meu Deus amado, a trilhar os caminhos, os passos, as rotas que o Senhor direcionou para a nossa vida, porque viver por fé é isso, viver por fé é não saber como vai ser o amanhã, não saber como vai ser o resultado, mas acreditar que o Senhor está cuidando de tudo. Pai, eu creio que o Senhor tem cuidado, eu creio, Senhor, que o Senhor tem protegido, tem zelado. Eu creio que o Senhor está preparando homens e mulheres aqui, como o Senhor preparou os teus discípulos para uma grande obra, e eles precisam entender que eles não fazem mais a própria vontade, mas fazem a tua, e que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e é o melhor para a vida deles, mesmo que eles não compreendam. Tem momentos que a gente não entende, Pai, a tua vontade, mas nós temos que viver, porque, meu Pai, se a gente buscar entender, nós nunca vamos obedecer, porque as coisas dos céus não se explicam, as coisas do Senhor não têm explicação, nós só temos que obedecer e confiar que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor sabe o que é melhor para a nossa história. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, a causa ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado, que cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera
agora aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço. E te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. A vontade do nosso Deus é melhor. Saiba de uma coisa, que cada um que quer seguir ao Senhor vai precisar dizer não para o seu próprio eu, para a sua própria carne, para a sua própria vontade, para viver os propósitos de Deus. Esteja disposto, esteja disposta a viver os propósitos de Deus, mesmo que você não entenda, pois você colherá resultados extraordinários. Só está pronto para seguir ao Senhor aqueles que entendem que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que a vontade dele tem que estar acima de tudo e de todos na nossa história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.